Minha, pessoas que estão acompanhando a queda dos Estados Unidos. Tudo bem com vocês? Vamos aí, né, gente? Vamos aí pro Cobori e pro Elias Jabor falando sobre a queda dos Estados Unidos, a queda do dólar e vamos embora. No mercado financeiro global, desde o chamado Dia da Libertação, anunciado pelo Donald Trump, do tarifaço, e depois de todas as ameaças, recuos, as respostas que vieram, não só da China, a própria União Europeia, né? Enfim, e todos os outros países se articulando. Como é que você vê esse movimento do mercado financeiro, enfim, essas agitações? Qual que é a leitura, né? Você que é um especialista no assunto. Legal, vou falar até por essa visão que eu tenho, até por ter operado bastante o mercado, mas aí só fazendo esse adendo que o professor Elias falou, acho que o grande erro, né, que o capitalismo tem, né, representado pelos Estados Unidos, aí representa esse Ocidente, é achar que o oriental ele atende à ameaça, né, ele funciona sob ameaça. Nenhum oriental funciona sob ameaça. Né? E o porta-voz do governo chinês fala isso toda vez que ele vai lá e fala, ó, a gente não funciona dessa forma. E não é retórica do porta-voz. O oriental, ele não funciona sob ameaça. Se você quer deixar de fazer alguma coisa com o oriental, conseguir algum resultado, é você ameaçar ele. Que aí realmente não funciona, e eles têm aquela característica, quando eu falo oriental, porque o japonês também é assim, né? Você quer ter a confiança, quer fazer algum tipo de acordo, fazer algum tipo de negociação, a única coisa que você não pode fazer é ameaçar. Né? E os Estados Unidos, aí personificado nessa retórica do Trump, acha que ele vai ameaçar todo mundo e vai atingir resultado. É assim, só um adendo aqui, né? Eu entendo que o Cobori está falando isso numa escala muito maior, assim, na questão da ameaça. Mas as empresas chinesas, de modo geral, elas trabalham na base da ameaça. As empresas chinesas trabalham muito na base da punição. Você fez algo errado, você vai ser punido. Mas quando você faz algo bom, é só o seu trabalho. Não fez mais que sua obrigação. Então, assim, sim, aqui na China, né? Eu não sei como é que é no Japão, tá? Aqui na China, as empresas trabalham muito na base da ameaça. Muito. De novo, eu sei que o Cobori está falando isso de uma escala, né, nacional e tal, é outra coisa, mas só um adendo, porque eu trabalho aqui, eu vejo muito como é que é isso. Inclusive, na empresa que eu trabalhava, eu tentei mudar isso um pouco, mas é difícil. Assim, tem muita punição, muita ameaça. Na verdade, respondendo a sua pergunta, Pedro, o que eu notei nesses últimos dias, né, inclusive hoje, né, no mercado financeiro, os Estados Unidos ele está querendo bagunçar todo o jogo, quer derrubar todas as peças e trocar o tabuleiro, né? Ele quer mudar as regras, porque os Estados Unidos sempre fez isso, né? Ele cria as regras que ele acha que ele vai se dar bem nesse jogo, então ele cria as regras do jogo na hora, e aí ele vai e se dá bem. Aí a hora que ele vê que todo mundo aprendeu as regras, aprendeu a jogar aquele jogo, e ele começa a ser ameaçado, ele vai lá e muda a regra de novo. Foi assim com o Bretton Woods, foi assim com o Acordo de Plaza, e está sendo assim agora, que não é um acordo, eles estão chamando de Acordo de Mar-a-Lago, mas que foi uma confraria entre eles mesmo, né, no resort do Trump, e não vai ser um acordo porque ninguém vai aceitar uma coisa que está na cabeça deles, né. Então, quando você pergunta no mercado financeiro, para mim fica muito claro, porque quem fica buzinando na cabeça... Olha só, eu dei a ideia ali, que eu vou banir todo mundo que ficar usando esse termo aqui, o cara vem aqui, fica usando o termo, vai ser banido, beleza? Eu avisei. Então, depois vocês não reclamem. Dele, além do tal do Peter Navarro ali, que criou um fantoche lá para dizer que era a fonte dele, né, que era um anagrama lá do próprio nome dele, mas é o Stephen Miran e o Scott Bessent, né? São dois caras de hedge funds. Então, o que você vê acontecendo agora no mundo, esse caos todo que está acontecendo no mundo, são os hedge funds que está fazendo. Principalmente hoje eu vi um movimento muito, muito acentuado, né, com os títulos com os bonds americanos de 10 anos. Então, na verdade, se eu fosse resumir, na minha cabeça, o que parece ser a estratégia que não vai dar certo, porque é uma estratégia arrogante e estabanada na forma de implementar, que os Estados Unidos está fazendo, o Trump está achando que o Trump ele se acha entendido de economia, se acha entendido de inteligência, de defesa, mas ele, na verdade ele não tem nada, né? Ele era um apresentador do programa Aprendiz e ele acha que é presidente da República, ele está apresentando algum reality show, né? Para mim fica bem claro, né? Eu estava até falando para o Léo hoje, brincando, que a gente fica tentando achar lógica atrás, né? Todo mundo, mas qual que é o plano do Trump, o que está por trás, fica tentando achar lógica, todo mundo vê que ele é um imbecil. Não tem lógica. Ele é um imbecil, mas deve ter algum plano, né? O cara deve ser um gênio. Aí eu brinquei com ela, falou, não, muitas vezes a gente fica tentando achar lógica em alguma coisa que um imbecil está fazendo e não tem lógica nenhuma, ele é só um imbecil mesmo. Não tem. Então, o que me parece, pelo menos até agora, que ele
é só um imbecil mesmo e voltou atrás, né? O jogo, não sei o quê, quem vai piscar primeiro, ele já piscou. Né? Os chineses estão lá, dá o recado, dá a resposta. Quem piscou agora e voltou atrás foi o Trump e está querendo dar um ar de estratégia no que ele está fazendo. Então, eu acho que realmente não tem estratégia nenhuma, mas basicamente o que ele verbaliza, né, é que os Estados Unidos paga por esse esquema todo do sistema financeiro mundial. Ele paga pela defesa de todo da segurança militar do mundo inteiro. Ele acha que ele é a polícia do mundo, ele paga por tudo isso. Mas e aí né? ele quer, embaixo desse guarda-chuva, né, de ser o sistema econômico financeiro mundial e ser o guarda-chuva da segurança de todo mundo, ele quer cobrar por isso. Não, mas eles fazem isso, né? Realmente eles fazem isso. Né? Não é eles acham, né? Eles fazem isso. Eles são a polícia do mundo, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas é um serviço que eles vendem, né? É um serviço que eles vendem, não é nada de graça. As terras que eles têm para colocar as bases militares e armas nucleares, etc., nada de graça, né, cara? Então, assim, é um serviço. Isso ele já verbalizou isso na retórica dele. Só que não vai dar certo, porque ele quer acabar com o déficit comercial, mas o que abastece o mundo e mantém a hegemonia do dólar é o déficit comercial americano. Se ele zerar o déficit comercial, o mundo não vai mais usar o dólar. É simples assim. Né? E aí a conta de capitais, quando ele inunda os países de dólares, volta pela conta de capitais, porque tem que comprar, porque o ativo de reserva de todos os países é título do Tesouro Americano. Então ele tá sendo contraditório quando ele fala as coisas, por isso que não faz muito sentido. Mas o que você viu hoje, Trump é doido. Todos esses movimentos que estão fazendo hoje nessa bagunça, tentando se aproveitar, são os hedge funds. Né? E eu acho que não deu certo aquele Scott Bessent, que foi um gestor de fundo de hedge funds, junto com o George Soros, né? Até foi ele que atacou lá, junto com o Soros, a libra esterlina, né? Aquele ataque especulativo lá que quebrou o Banco da Inglaterra. Mas uma operação que sempre foi feita no mercado, isso é normal, o que eles chamam de carry trade, né? E o basis trade. O que é o carry trade? É você tomar dinheiro emprestado numa taxa de juros mais baixa e investir numa taxa de juros mais alta. Geralmente faz isso com o Japão, né? Taxa de juros praticamente em muito tempo negativa, toma dinheiro emprestado e vai lá e investe em bonds do título americano. Ou investe no Brasil, né, que a taxa de juros é alta. Então, uma operação teoricamente extremamente segura. Só que essa bagunça que eles fizeram com a tarifa, e eles acharam que ia jogar o bonds de 10 anos, a taxa de juros para baixo, isso não aconteceu, né? Ela primeiro, está muito volátil, igual o Bitcoin, né? E não faz sentido nenhum um bonde de 10 anos ter essa volatilidade, mas nessas operações de carry trade ele começa a fazer arbitragem no mercado financeiro mundial. Né? Então, o que é? Toma lá o dinheiro, nenhum banco, nenhum fundo utiliza capital próprio, ele está sempre alavancado, então é sempre um dinheiro. Essa alavancagem vem das operações de carry trade e ele faz as operações de basis trade, que é ficar arbitrando preço futuro e preço à vista, né? Que é uma operação também teoricamente simples de arbitrar. Você compra à vista, vende a futuro e compra à vista e tenta arbitrar essa taxa, porque a forma de precificação de um ativo futuro é o preço à vista tem que ser igual ao preço futuro, o preço à vista mais a taxa de juros. Já me perdi, já. E aí eles ficam tentando arbitrar isso aí. Só que tem dado errado, né? Essa volatilidade toda que eles estão fazendo tem dado errado. Como ele está alavancado, ele é chamado na margem, ele precisa ir lá e liquidar as garantias que ele deu. E a garantia de todos os bancos centrais do mundo é título do Tesouro Americano. Então, quando ele liquida, tem que vender esses bondes. Quando você tem mais vendedor e comprador, o preço cai. O preço de um título, todo mundo sabe, é inversamente relacionado com a taxa de juros. Quando o valor desse título começa a cair, a taxa de juros tem que subir. Então, os bondes hoje, inclusive, acho que fechou hoje. James Bond, eu não sei, gente, assim, eu já me perdi. Espero que eles voltem, que em algum momento eles tragam isso para a língua de gente normal, porque assim, eu não... Os bondes de 10 anos estavam pagando a mesma taxa de juros que os bondes de 3 meses. Então, está chegando no ponto que é a famosa inversão da curva de juros, né? Quando inverte a curva de juros é o sinal da recessão. Entendi. Então, me parece que está muito próximo disso. Agora então, teve um grande problema de liquidez de dólar em algum momento, aí essa volatilidade pegou esses dólares que foram dos bondes que foram liquidados. Se pegar as operações hoje, teve muito mais operação no sistema financeiro mundial do que propriamente de dentro dos Estados Unidos, né? Eles tiveram uma baixa demanda do Tesouro Americano dentro dos Estados Unidos. Isso é um sinal também que a gente precisa analisar, né? Porque quando você liquida ações, como teve essa volatilidade, você compra títulos. E meio que está saindo dessa lógica, né? A lógica do mercado financeiro está meio bagunçada. Isso pode ser um sinal que o famoso flight to quality pode estar deixando de ser flight to quality, né? O Elias sabe bem aí que
e a China, acho que foi ontem, divulgou lá que está utilizando o sistema RMB, né, com os países do Sudeste da Ásia, né, já está começando a fazer a liquidação toda dentro do sistema, fugindo do sistema SWIFT, né. Então, assim, claramente o dólar está num caminho de declínio realmente de ser a moeda de reserva mundial, como já foi no passado, né. Se olhar os últimos 2000 para cá, 2020 para cá, nos últimos 5 anos, caiu muito as reservas em dólar de todos os bancos centrais do mundo, né? Se não me engano, era 70% há 5 anos atrás, agora é 58%. Um sinal que os bancos centrais do mundo também estão querendo se livrar da hegemonia do dólar, né? A China é um exemplo disso, que ficou muito evidente, mas você pegar os bancos centrais, todo mundo, eles estão diminuindo as suas reservas Por que será, né? denominadas em dólar. Então, eu acho que esse chilique que o Trump deu até antes de assumir, né? É justamente porque ele está vendo esse movimento. Só que o que ele está fazendo, ele está só acelerando o movimento, né? Quem vai confiar nos Estados Unidos depois de tudo que ele tem feito e que ele está fazendo, né? A gente falou isso desde o começo dessa história das tarifas, né? Essa coisa de quem que vai acreditar nos Estados Unidos? Quem que vai querer investir nos Estados Unidos? Não tem como, cara. Não tem como. Um dia tem tarifa, no outro dia não tem mais, num dia é 100%, no outro dia 245%. Não tem como, cara. Sabe? Não tem como as empresas se planejarem. Para vocês terem uma ideia, essas empresas de presentes, por exemplo, tipo Imaginarium da vida, sabe? Vocês talvez devam conhecer, né? Os caras compram produtos para daqui 2 anos, sabe? Eles estão preparando campanhas para daqui 2 anos. Essas empresas muito grandes, tipo a Walmart, a Amazon, eles não ficam comprando agora coisas que eles vão vender o mês que vem. Eles compram coisas assim agora que eles vão vender daqui 1 ano e meio, 2 anos. Então, como é que se planeja? Como? Não tem como, cara. Ô, Coboi, só para ficar nessa parte financeira aqui, antes de passar por eles, e se despejou os títulos da dívida americana aí no mercado, e a China, que é a maior detentora de títulos da dívida dos Estados Unidos, tinha 4 trilhões há pouco tempo atrás, hoje tem 3 trilhões. O Japão é agora, né? Parece que foi uma das principais, né, que jogou os títulos da dívida aí que ela tem, os títulos do Tesouro, perdão. Da dívida do Tesouro, que tem no mercado. Quer dizer, vai ficando cada vez mais também essa relação dos Estados Unidos com a China, através do título do Tesouro, separada, né? E aí tem uma questão também, né, que você abordou, né, que eu achei interessante aqui na tua fala. Você diz, só que o Trump piscou primeiro, né? Mas não piscou com relação à China, né? Com relação à China ele manteve, assim como o Xi manteve. Ele suspendeu as tarifas de 90 dias, digamos, as tarifas ecumênicas, né, para o resto do sistema internacional. Mas para o Xi ele manteve, né, para Pequim. Mas a piscada dele é porque ele demonstrou ali que aquilo que todo mundo está dizendo, o próprio povo americano, os próprios bilionários lá que estão perdendo dinheiro estão fazendo pressão nele, né? Então ele voltou atrás com todos os outros países, manteve a tarifa básica de 10, foi uma piscada, ele não queria fazer isso, né? Apesar de agora na retórica ele falar que isso estava planejado, não estava. Ele fez isso para acalmar a pressão que ele está sofrendo internamente. Óbvio. E manteve com a China, mas ele não tem a menor dúvida que ele vai voltar atrás, né? Ele já... assim, é um nível do ridículo que o Japão, essa semana, falou, olha, a gente não vai se juntar com os Estados Unidos para criar um bloco contra a China. A Tailândia, né, aquele grande país, né, assim, extremamente rico, que é a Tailândia, falou, a gente não está com pressa para negociar nada. O Vietnã, né, já saiu umas 3 vezes, né? Estamos negociando com o Vietnã, e até agora nada. Então, assim, cara, ninguém tá dando moral para os Estados Unidos. Ele já tá voltando atrás quando ele começa, o Xi Jinping é meu amigo, é um cara muito inteligente, ele tá piscando. Você vê o Xi Jinping elogiando o Trump? O Xi Jinping tá na dele, só tá respondendo o que ele faz lá. Ele dá o chilique, faz o teatro dele, faz, a China responde. E quem tá aí agora meio que já sinalizando que quer voltar atrás é ele, né? Por que ele tá falando que o Xi Jinping é o amigo dele, é o cara mais inteligente do mundo, que vai ligar para ele? Ele já tá afinando. Não, muito feio isso, né? Eles falando, não, a gente tá negociando. Ontem, assim, foi assim. Ontem eles tiveram uma reunião. Aí a jornalista pergunta pro Trump, eles quem? Aí ele falou, eles tiveram, não interessa. Parece criança, sabe? Você argumentando. Isso já é um sinal claro, né? Que a pressão que o próprio povo americano e o mercado financeiro americano vai fazer em cima dele, porque eles perderam, que antes de ontem foi chegou a 10 trilhões de dólares de perda de valor de mercado. Tudo bem que isso é um valor virtual que o capitalismo criou de valor de mercado, né? Mas é a percepção que o povo americano tem de riqueza. Então o cara tem lá, o povo americano investe, 80% da população investe em ações, diferente do Brasil. Então o cara tem a aposentadoria dele, está em ações.
Ele, sei lá, vê lá, tem X mil dólares na minha aposentadoria, ele passa 2 dias, vê que tem 20% a menos. A sensação de realmente de perder riqueza do povo americano, apesar de ser uma coisa virtual, esse negócio de valor de mercado, né, que cai num dia e sobe do outro, mas eles têm percepção que isso está mexendo com a aposentadoria do povo americano. E, obviamente, os bilionários falam, pô, a empresa perdeu 2 trilhões de valor, outra perdeu 1 trilhão, outra perdeu 200 bilhões. Eles também têm essa sensação, porque, eventualmente, se isso perdurar e ele precisar liquidar, ele precisa ficar líquido e liquidar uma parte da participação dentro da empresa, aí sim, realmente ele perdeu dinheiro. Né? Quando está lá, virtualmente, com o valor de mercado, ele não perdeu. Então, eu não tenho dúvidas de que o Donald Trump já piscou e várias vezes, né? O que você acha, Elias? Você acha que o Trump vai recuar? Como é que você vê essa guerra frontal, né? Agora, pegando o boi pelo chifre, né? Como é que do tema aqui? Como é que você vê essa guerra que está armada entre Estados Unidos e China? E você está mutado. Tá mutado, só você consegue desmutar, Elias. O Elias estava aqui na China, inclusive. Não sei se ele já foi embora, né? Mas ele estava num evento aqui. Estava com o prefeito de São Paulo, estava com o Zé Dirceu. Tinha uma galera do Brasil aí. Evidente que eu tenho pontos muito mais de concordância do que de divergência com o Cobori, que aliás, divergência não tenho nenhuma, né? São mais pontos a serem debatidos e conversados. Eu não acho que é uma questão só de recuar ou de ir para cima, né? Porque isso é parte de uma totalidade que envolve o quê? Como manter a liderança americana em um mundo em que essa liderança não consegue mais ser baseada em regras e instituições que funcionam. Acho que esse é um ponto. Né? Ou seja, o Marco Rubio, por exemplo, que é uma mente mais ali pragmática da Casa Branca, por exemplo, ele reconhece que a China está à frente dos Estados Unidos, que a China está vencendo, reconhece que o mundo é multipolar, né? Que a unipolaridade é somente um momento na história e que isso não se repete mais, não é? E que, portanto, existe uma necessidade de redesenho da ordem internacional que atenda aos interesses norte-americanos. Agora, esse redesenho, para mim, ele passa necessariamente por uma palavra chamada caos, né? Ou seja, a manutenção da hegemonia americana, né? E o enquadramento da China, essa tentativa que é aberta, como você colocou também no enunciado, passa por transformar o mundo em um verdadeiro caos. Ou seja, então, se existem as guerras de quinta e sexta geração, que são as guerras híbridas, que são aquelas guerras que as big techs elas operam dentro dos países em geral em favor dos interesses do imperialismo norte-americano. Não é? Hoje, o caos também é uma forma de guerra. Né? É se utilizar dessa pressão, por exemplo, para o quê? Para restabelecer áreas de influências. Não é? Então, essa é uma outra lógica. Né? Quando os americanos ameaçam com taxas, tiram, recuam, pode colocar de novo, e está demonstrando o seguinte, olha, ou negocia comigo, ou com a China. E aqui não vai um ponto de discordância do Cobori. Eu vou falar que eu sou mais conservador do que ele. Aqui não é nem discordância, eu sou mais conservador do que ele. Ele não é conservador, ao contrário. Eu não acho que a hegemonia do dólar está sob ameaça. Eu, particularmente, não vejo essa ameaça. Assim. Pode ser que o Cobori entenda muito mais do que eu, tá? Mas da minha experiência do Banco dos BRICS, de conversar com policy makers assim, do mundo inteiro que eu pude conversar, eu não vejo uma ameaça aberta à hegemonia do dólar. E mais do que isso, talvez seja o bode na sala do debate aqui hoje. Nem os chineses se interessam por uma desdolarização. Porque a China ela tem clareza do seguinte, ela pode ir vencendo essa batalha contra os Estados Unidos, ela vai construindo o seu sistema alternativo ao SWIFT, ela vai construindo uma infraestrutura financeira que liga a China, a Ásia e alguns países asiáticos do Oriente Médio, que via petro-yuans, ela pode construir o seu sistema financeiro alternativo, mas sem mexer na hegemonia do dólar. Por quê? Porque a China também encontrou maneiras de lidar e de se dar bem dentro do sistema dólar. E é por isso que o Trump está também colocando a China na parede. Porque, segundo o Trump, e o Cobori já colocou aqui, olha, esse mundo que está aí, que cresceu, que enriqueceu, e do Golden Age, que eu dou minhas garantias de segurança, a moeda com que esses países fazem comércio enriquecem ao dólar, né? Esse país é o meu, né? Então, eu vou cobrar o pedaço de todos vocês para poder manter esse sistema que está aí, né? Agora, a questão é que a China é tão malandra, assim, não tem mais chulo, né? Que ela já sabe operar dentro do sistema dólar. Ela está comprando dólar, por exemplo, hoje, ela consegue achar meios e maneiras de comprar dólar a preços um pouquinho mais baixos do que o Fed oferece. Sim. Vocês imaginam que esse dólar um pouco mais baixo do que a China oferece, sendo aplicado na Bolsa de Riad, e se a China, por exemplo, chega a 1 trilhão de dólares comprados a juros menores do que o Fed oferece, o que ela pode fazer com isso? Ela pode comprar a dívida externa do sul global inteiro e renegociar nos seus termos. Isso daí. Né? Isso é uma jogada estratégica que pouca gente está percebendo. Eu percebi na China isso. O que eu descobri na China é uma jogada estratégica que poucos estão percebendo. Então, eu não vejo particularmente, eu vejo o caos, porque o caos ele instalado no mundo, então vai e vem, obedece essa lógica, no que não cabe regras no mundo, porque eu não tenho condições de viver sob regras, né? Eu tenho que manter o mundo sob ameaça, né? Eu sou a potência hegemônica, aqui não tem conversa militar, ideológica,
financeira, tudo. Ou seja, os americanos, as classes médias do mundo inteiro querem viver como os americanos vivem, né? Não que eu acho, Pedro, que algum de nós está subestimando os Estados Unidos, né? Mas os chineses não fazem isso. Os chineses não subestimam nem um pouco os americanos. Claro. Também nós não temos esse direito, né? Até porque os Estados Unidos invadiram a China, né? Mais de uma vez. Então, assim, eles têm uma história já, né? Na época que os Estados Unidos ainda era, sei lá, tinha 60 anos de idade como país, né? Então, assim, a China sabe que não pode, cara, não pode mais, porque eles são uma potência muito grande, financeira, militar. Tem aqui 50 mil soldados no Japão, tem 25 mil na Coreia do Sul, tá instalando míssil. Não sei, agora não lembro qual que é o nome do míssil, vocês me deixem nos comentários. Aqui no norte das Filipinas. Então, assim, eles nunca vão subestimar, né? A Inglaterra, que era um pedaço desse tamanho aqui, veio e dominou a China, mano. Né? Então, eu acredito que a China está vencendo a guerra usando o dólar, por enquanto. O dia que o dólar deixar de ser funcional para os interesses chineses, aí sim, ela já está construindo seu próprio sistema financeiro alternativo, que não passa pela internacionalização do renminbi, ou seja, a China ia ter que abrir sua conta de capitais, e ela não precisa disso para poder internacionalizar sua moeda. Ela já está internacionalizando sua moeda, né? Sem precisar abrir sua conta de capitais. Enfim, o que eu vejo é isso. Eu vejo caos, né, como forma de governança mundial, né? Eu vejo a China muito recuada em relação a esse processo de desdolarização, mas dialeticamente construindo seus próprios meios de operar dentro do sistema dólar, e também já construindo sua própria infraestrutura financeira para poder avançar para o mundo afora. Então, os Estados Unidos, eles têm a rede SWIFT. A rede SWIFT é assim, o Mastercard, o Visa, o American Express, todos eles funcionam dentro dessa rede, né? Quando você paga alguma coisa fora dos Estados Unidos, fora do Brasil, por exemplo, é essa rede que vai fazer a movimentação do dinheiro. Quando você quer transferir alguma coisa para alguém, é assim que funciona. Por exemplo, eu vou exportar coisas aí para o Brasil, que agora eu tenho uma empresa. Então, se a pessoa quiser me pagar, a pessoa vai ter que mandar dinheiro para mim aqui, certo? Então, como é que esse dinheiro chega para mim? Chega através da rede SWIFT, que é uma rede que vai validar aí, olha, tem esse banco no Brasil, tem esse banco na China, tá aqui o dinheiro. É assim, assim, bem simples, assim que funciona. E os Estados Unidos controlam essa rede. A Rússia invade a Ucrânia, o que os Estados Unidos faz? Tira a Rússia da rede SWIFT. Então, não tem mais cartão de crédito, não dá mais para pagar a gente na Rússia. Os russos que moram aqui na China têm um problema grande de movimentar dinheiro entre Rússia e China. Então, assim, o que todo mundo viu com isso? Eu posso ser o próximo. De graça, sabe? De graça. Então, a China, a Rússia, esses países pensaram, bom, a gente precisa de uma opção. A gente não pode ficar na mão dos Estados Unidos. Então, a China está criando um sistema paralelo para justamente não depender da rede SWIFT. Né? E é isso, basicamente. Né? Não sei se eu respondi a sua questão, mas eu acho que existe um grau de complexidade nessas relações entre China e Estados Unidos, dólar, yuan e tal, que escapa muitas vezes aos analistas de geral. Não ao Cobori, que o Cobori, por exemplo, está trazendo para a gente aqui nessa questão do mercado financeiro, porque o que o Cobori está dizendo para mim aqui, para nós? Existe uma dimensão financeira da crise. Né? Quase ninguém está falando disso no Brasil. E fora do Brasil. Olha a importância de a gente estar conversando com o Zé aqui hoje. O Zé está trazendo uma novidade. Né? Pouca gente está dando conta da dimensão financeira dessa crise que está aí, e que os americanos estão instalando. Isso é uma novidade que o Cobori nos traz e que já valeu a pena o programa por conta dessa novidade. É uma novidade que não é novidade, mas que ninguém está percebendo. Né? Tirando analistas como ele, como um ou outro por aí, que percebe a faceta financeira do problema que o Trump está criando. Né? Que, aliás, última coisa, né? Não é o Trump, é a governança americana, porque o Biden, cá entre nós, ele apenas não era um fã como Trump, mas o rumo é o mesmo. O Biden era um senhor já baduda, né? O Biden já estava, sabe, já estava em outra dimensão, cara. Ele já era um tiozinho já que já tinha ido dessa para uma melhor, ele só estava em pé porque era preguiça de cair, assim. Ele já tinha ido embora faz tempo, né? O rumo era o mesmo. É até mais irracional ainda, na minha opinião, mais irracional ainda. Porque ele colocou a Rússia no colo da China, por exemplo. Né? Então eu também tenho minhas dúvidas nessa questão de Biden, Trump e tal. Acho que a governança americana no geral e o consenso sinofóbico deles que está posto aí muito claro. Né? É que o Biden era um missionário, né? O Biden caiu várias vezes. O Blinken, né? Isso é uma coisa, um missionarismo excepcional, né? O Trump, ele abre mão disso. Isso. Vai lá, por favor. Só acrescentar o que o Willis falou, que eu concordo, né? Assim, quando eu falo que
os americanos, né, os Estados Unidos vai perder a hegemonia, não é que alguém vai querer assumir o papel dele, né? Eu acho que a China espertamente não quer assumir porque tem um custo, porque faz sentido o que o Trump e os assessores econômicos dele falam, porque tem um custo você manter esse sistema funcionando, justamente, o sistema euro-dólar funcionando, né? E o custo é exatamente a decadência dessa nação, né? A decadência dele vem justamente porque ele quis manter e quer manter a hegemonia do dólar. A China, espertamente, como disse o professor Elias, ela não quer assumir esse papel porque ela vai assumir todo esse encargo de ter que ter a hegemonia da moeda e fornecer reserva, né? A reserva de valor hoje é título do Tesouro Americano. Então, os Estados Unidos, ele tá nessa encalacrada, por isso que eu falo, ele é meio contraditório, né? Quando o Trump fala dos objetivos, os próprios assessores, são sinais trocados, né? Se você quer zerar o déficit comercial, você não quer a hegemonia do dólar. Se você quer a hegemonia do dólar, você tem que manter um déficit comercial. E a hegemonia do dólar, inevitavelmente, foi o que levou à desindustrialização dos Estados Unidos, né? Então, esse negócio, eu vou trazer as manufaturas de volta dos Estados Unidos. Como se o PIB per capita dos Estados Unidos é 85 mil e o da China é 13. Né? Tudo bem, quando você pega na paridade de compra, a diferença é menor, mas como é que você vai levar? O poder de paridade de compra da China já é maior que nos Estados Unidos. É o quanto que o chinês pode comprar com o salário dele, né? O PIB dos Estados Unidos é maior, mas o chinês consegue comprar mais com o salário dele. A única forma de levar a indústria de volta para os Estados Unidos é a automação. É uma automação num nível muito alto. Porque robô é mais barato, né? Robô se paga com o tempo. Amortiza o valor do robô, de toda a automação e etc. Mas aí também você precisa de gente com conhecimento para dar manutenção nesse robô. E os Estados Unidos não investem nisso. Não investe. Nos Estados Unidos, eles têm uma... No Brasil, por exemplo, a gente tem essa ideia de, a gente tem que ir para a faculdade para vencer na vida, para, sei lá, sabe? A gente tem que ir para a faculdade. E nos Estados Unidos é o contrário, porque a faculdade é muito cara. Então, eu posso crescer na vida por mim mesmo, não preciso ir para a faculdade. Só que assim, tem muito conhecimento que aí no fim a gente tem que estar em algum ambiente específico para poder aprender. Manutenção de robô é um deles. Então assim, adianta levar tudo isso para os Estados Unidos? Não, porque eles não vão ter como bancar. Levar a industrialização de novo para os Estados Unidos com o PIB per capita que ele tem. Ele saiu de lá justamente por isso, né? Para explorar custos menores para suas empresas, para suas indústrias. Então, é trocado. Mas o professor Elias tem toda a razão. A China, espertamente, não quer assumir esse ônus de ter a moeda de referência mundial e ser uma moeda hegemônica. Mas o movimento que a China faz é muito mais de proteção, né? Depois da crise subprime, depois do que o Ocidente fez com a Rússia, né? Todas as sanções que teve. Nenhum país que se julgue, que queira crescer economicamente e que tenha uma potência econômica, e obviamente a China é a maior potência econômica hoje, né? Quando você pega na paridade de poder de compra, ela já passou os Estados Unidos. Mas quando você, com uma potência econômica, você não quer ficar na mão de amanhã ou depois os Estados Unidos faz se você tem reserva em título do Tesouro Americano, você utiliza o dólar para fazer suas transações internacionais, você vai cair no mesmo erro que a Rússia, né? Eles vão lá, aplicam uma sanção, congelam os ativos denominados em dólar e o país fica na mão, claro, na vontade dos Estados Unidos. Eu acho que o que a China faz é muito mais sobre um sistema, digamos assim, defensivo, né? Eu passo a fazer minhas transações internacionais sem depender do SWIFT, utilizo o dólar quando me for, né, conveniente, que é muito conveniente, obviamente é um sistema que funciona já há muito tempo, não tem como você substituir ele da noite para o dia, mas algum dia se quiser fazer sanções comerciais contra mim nas minhas transações internacionais, pelo menos essa parte aqui eu já implementei, eu não preciso de você, né? Então acho que depois do que o mundo ocidental, os Estados Unidos fez com a Rússia, isso foi um sinal de alerta para os outros países. E, é bem o que eu falei com certeza, antes, né? Quem está aderindo, né, a esse modelo que a China está implementando, aí, principalmente os 10 países ali do Sudeste Asiático, está pensando exatamente nisso, né? É bem isso que eu falei antes. Por que a gente vê tanto o Rock falando de eixo das ditaduras, eixo das ditaduras? Por quê? Porque é um grupo de país que está cansado de apanhar dos Estados Unidos, por exemplo, o Irã, que já foi invadido pelos Estados Unidos, que sofreu um golpe dos Estados Unidos, o primeiro golpe da CIA no Irã, né? O Irã sofre um monte de sanção econômica dos Estados Unidos, mas essa galera cansou, sabe, de apanhar dos Estados Unidos de graça, né? Então eles vão se juntar, óbvio que eles vão se juntar. E aí pessoas como o Rock, eles vão tentar emplacar isso de eixo das ditaduras, porque isso aí vem dele, né? Ele que criou essa história. Então assim, os caras têm que o quê? Eles têm que baixar a cabeça e aceitar tudo que os Estados Unidos mandam. Os Estados Unidos que invade país, mata criança, e tem 35 milhões de pessoas desalojadas hoje no mundo por causa das invasões dos Estados Unidos, eles têm que aceitar? Por quê? Por que eles têm que aceitar? Sabe? Os Estados Unidos tem 200 e poucos anos, não tem nem 300 ainda. Maluco, o Irã deve ter o quê? Uns 5 mil. Se eu não me engano. A cidade mais antiga do mundo que está conservada até hoje é no Irã. Então, cara, por que eles têm que baixar a cabeça para os Estados Unidos? Não, sabe, é um absurdo, cara. Depois vem uma sanção econômica, pelo menos nessa parte aqui, a gente não depende do sistema SWIFT para fazer as nossas transações.
Então, assim, o professor está correto de razão, acho que a China não tem a pretensão de acabar com o dólar e assumir esse papel, essa hegemonia, porque tem um custo alto de você também ter um efeito colateral, né, de você ser hegemônico na moeda que vai, digamos assim, ser a base de todas as transações internacionais. Então, só... Além do que a China não tem a estrutura militar que os Estados Unidos têm, né? A China tem uma base militar, e aí, corrigindo o medo dele em Brasília, a China tem uma base militar que fica no Djibouti, e é isso aí. Sabe? Até onde eu sei, a China não tem nenhuma outra base sendo construída nem nada. Eles têm, se eu não me engano, uma parceria com alguma base naval do Camboja, porque 50% das fábricas do Camboja são fábricas chinesas.